Seja muito bem-vindo ao Viver Sem Dor de Coluna. Aqui eu te ajudo a se livrar das dores de coluna em casa. Eu sou a Kate Machado, especialista em coluna, e o tema de hoje é: faça isso para você se livrar das dores no pescoço, das dores nos ombros e das dores no braço, né? Que tudo é reflexo dessa região aqui da cervical. E de onde é que origina essa dor que você fica aqui no pescoço, que você sente o ombro, que você sente formigamento nas mãos? Essa dor tem origem na sua coluna cervical. Coluna cervical é essa região aqui do pescoço. Então, toda essa alteração dos seus membros superiores, toda essa fraqueza que às vezes você fica no braço, às vezes a dor de cabeça que você sente, aquela tensão, o torcicolo, tudo isso é reflexo dessa região da sua coluna, que a gente chama aqui de região cervical. Essa alteração aqui reflete em toda essa fragilidade dos seus membros superiores. Então, você tem que se atentar à sua coluna. Se você sente essas dores, se você sente dor de cabeça, provavelmente a origem dessa sua dor vem da sua coluna e você tem que tratar a coluna. Não isoladamente o ombro, não isoladamente o cotovelo ou não isoladamente os braços. Você tem que tratar da sua coluna. Se você tratar a sua coluna, à medida que você vai tratando, à medida que você vai fortalecendo, gerando microfortalecimentos para essa coluna, essas suas dores nessas regiões vão desaparecendo, vai sumindo, certo? E aí as pessoas confundem como realmente tem que tratar essa dor. Mas, Kate, como é que eu tenho que tratar toda essa minha região? Primeiro você não pode trabalhar, você não pode tratar somente o local da dor, né? Se você quiser trabalhar só o ombro, se você quiser trabalhar só o cotovelo ou só as mãos, a sua dor vai embora e depois ela volta. Por quê? Porque a origem não está no seu cotovelo. A origem da sua dor não está nos seus ombros. A origem está na sua coluna. Então, você tem que tratar a causa real da sua dor, que é a coluna. Essa sua dor, essa sua fragilidade vem da sua coluna cervical. Então, se você for tratar somente o local da região, sua dor pode até aliviar, mas ela vai voltar, né? É que nem aquela história, às vezes a pessoa sente a dor no pé, e aí ela faz um exercíciozinho no pé, bota um gelo, faz os exercícios de bolinha, alonga e tal, aquela dor ali alivia. Mas o que é que acontece? Depois ela volta. Por quê? Porque a dor não tá lá, a origem da dor não tá no pé, a origem da dor está lá na coluna. Então você precisa trabalhar, você precisa soltar os trilhos anatômicos que conectam o seu corpo todo. Kate, o que são trilhos anatômicos? Todo vídeo que eu gravo aqui eu explico. Trilhos anatômicos são linhas semielásticas que conectam o nosso corpo inteiro, da cabeça aos pés. Nosso corpo é conectado. Então, se você tá com a dor lá no pé, você tem que trabalhar. Esse aqui é o exemplo de um trilho. Tem diversos trilhos. Então, se você tá lá com a sua dorzinha no pé, você tem que trabalhar todo esse trilho anatômico. Se esse trilho anatômico tiver encurtado, você vai sentir a dor lá no pé, você vai sentir a dor na cervical, você vai sentir dor lá na lombar. Então, você precisa trabalhar o corpo inteiro e precisa soltar esses trilhos. Se esse trilho tiver encurtado, por onde ele estiver passando, ele vai ficar gerando atrito. Ele vai lhe ocasionar dor. Então, você vai sentir dor no pé, mas a dor vem lá da coluna e o seu trilho anatômico está encurtado. Você vai sentir dor lá no pescoço, mas o seu trilho anatômico está encurtado. Você tem que trabalhar o seu trilho anatômico e não somente o local da dor. Então, como eu falei, o nosso corpo é todo interligado. Por isso que eu sempre falo que não é para você tratar somente o local da dor. Então, quando você vai lá para a fisioterapia, que você está com a dor lá no joelho, e a fisioterapeuta faz algumas sessões ali no seu joelho, aí você acaba as 10 sessões, você tá até, melhorei com a fisioterapia. E aí vai para casa e fica no sofá. Aí essa sua dor vai voltar. Primeiro que você faz ali 10 sessões de fisioterapia, a fisioterapia aliviou sua dor, mas ela não tratou a real causa da sua dor.
Então, provavelmente, essa sua dor do joelho, 90% dos casos vem da coluna, vem da lombar. E a sua coluna não foi trabalhada, a sua coluna não foi tratada. Então, essa sua dor vai voltar. E sendo que aquelas 10 sessões de fisioterapia é só para aliviar a sua dor. Você precisa ficar se exercitando, você precisa fazer trabalhos específicos para fortalecer essa sua coluna. Então, às vezes as pessoas fazem, mas a fisioterapia não funciona. Lógico que ela não funciona, né? Dessa forma, ela não funciona, porque o objetivo, você tem que fazer as 10 sessões de fisioterapia, aliviar e continuar se exercitando, continuar fortalecendo, continuar trabalhando, porque o que você precisa é de micro fortalecimentos todos os dias. Então, se você vai lá, faz 10 sessões de fisioterapia para tratar a sua coluna e você não continua se exercitando, sua coluna continua lá fraca. Então, aí as pessoas chegam e falam, mas a fisioterapia não resolve. Resolve, mas você precisa ficar continuando fazendo, certo? Então, esse ponto é o que as pessoas realmente confundem, né? Elas querem tratar somente o local da dor. Eu quero uma diquinha, eu quero um exercíciozinho, aquele para aliviar essa dorzinha aqui. Kate, que exercício eu faço para aliviar essa dorzinha aqui? Me dê uma dica. Não tem dica, não tem exercíciozinho específico. Então, se você tem dor na sua cervical, você precisa trabalhar a sua cervical, mas você precisa trabalhar a sua coluna por inteiro. Da cabeça aos pés, você precisa soltar todo o trilho anatômico. Isso você consegue soltar o trilho anatômico com os alongamentos terapêuticos que eu passo aqui, né? Eu criei o método DC0 e todo o meu método é com base em soltar os trilhos anatômicos. Por quê? Porque aqui a gente trata a causa real da sua dor. E trata a dor por inteiro, por completo. Não somente aquele lugarzinho da dor. Você soltando os trilhos, você está fortalecendo sua coluna por inteiro. Você fortalece aqueles músculos, depois eu vou pegar aqui minha coluninha. Você fortalece aqueles músculos lá grudados com a coluna, que é o que você precisa fortalecer. Com os alongamentos terapêuticos que eu passo aqui. Você vai gerando aos pouquinhos pequenos microfortalecimentos. Kate, o que é que acontece se eu não tratar essa coluna por inteiro? Kate, dá muito trabalho fazer todos esses alongamentos aqui que você passa. Eu quero só ali resolver meu probleminha ali, minha dor. Quero só tratar aqui essa minha dor no ombro e tá bom demais. Eu conseguindo tratar essa dor, pra mim tá bom demais. O que é que acontece se você não trabalhar essa coluna por inteiro, né? Você vai lá, faz um alongamentozinho, eu passo, olha. Aí ela acha aqui nos meus vídeos um alongamento para quem tem dor na cervical. Aí vai lá e faz aquele alongamentozinho que eu passei aqui para dor na cervical. Faz 2 dias, faz 3 dias. Kate aliviou a minha dor, curou a minha dor. Tá, ótimo. E daqui a pouco o que acontece? Aquela dor volta. Por que aquela dor volta? Porque você aliviou somente ali naquele local. Você precisa trabalhar a sua coluna por inteiro. Você precisa trabalhar seu trilho inteiro. Então, se você consegue esse alívio na sua região cervical e todo o seu trilho está encurtado, você vai voltar a sentir dor, porque ele está... Por onde esse trilho vai estar passando, ele vai estar gerando atrito, ele vai estar encurtando e aí vai lhe ocasionar dor e você vai voltar a sentir dor. Aí você vai pensar, poxa, aqueles 2 alongamentos aqui que Kate passou não fez efeito. Lógico que não fez efeito. Primeiro porque você precisa trabalhar a coluna por inteiro e o segundo ponto é que você precisa continuar e fazendo. Não é você fazer 1 mês, 2 meses e parar. Se você parar, a sua dor vai voltar. É que nem eu falo aqui, né? Eu tenho várias patologias, eu tenho várias coisas na minha coluna, hernia de disco, proeminência discal, desidratação discal, desgaste, várias coisas eu tenho. Então, tem uns 8, 9 anos que eu não sinto dor nenhuma de coluna, porque eu me exercito, porque eu cuido. Mas a partir do momento que eu parar, essas minhas dores vão voltar. Então, não é começar... Tem que começar e tem que continuar. Começar e não parar mais. Para realmente você conseguir de verdade se livrar dessa dor de coluna. Senão vai ser só, você vai ali, faz uns alongamentos, melhora, daqui a pouco volta de novo. Adianta de quê? Né? E se você não tratar de verdade, se você não tratar a sua coluna por inteiro, pode o quê? Como esse trilho vai estar todo encurtado, a princípio você só tinha dor lá, vamos supor, só tinha dor aqui no ombro, no pescoço. Daqui a pouco você começa a ter dor no quadril.
Daqui a pouco você começa a ter dor lá no pé. Daqui a pouco você começa a ter dor lá no joelho. E aí, por quê? Por quê? Porque o seu trilho tá todo encurtado, porque tem atrito na sua coluna, porque o seu nervozinho que passa lá na coluna tá sendo cutucado. Então, por isso que você precisa trabalhar a coluna por inteiro. Tanto para você conseguir aliviar, curar o local que você sente a dor, no caso aqui que eu tô explicando, essa região aqui dos ombros superiores, tanto para você realmente conseguir curar essa dor, como para não surgir dor em outros locais que você não tem, né? Se você tem aqui uma dor na cervical, você já tem uma fragilidade nessa região da coluna. Aí acaba que você vai, não se cuida, e daqui a pouco aparece uma hérnia de disco, daqui a pouco aparece uma hérnia de disco lá na lombar, daqui a pouco aparece uma espondilolistese, a vértebra se desloca uma vértebra da outra, ocasionando esse deslizo dessa vértebra, e aí vai surgindo outras coisas, vai surgindo mais e mais coisas. E outro ponto importante que eu sempre falo aqui é soltar a mandíbula, né? Vários exercícios, várias aulas aqui, eu acabo falando em soltar a mandíbula, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a outra tabelinha que eu tenho de trilho anatômico. Ó, região cervical, essa regiãozinha daqui de cima, ó, né? É a primeira parte aqui da coluna cervical, a torácica, que é a partezinha aqui do meio, atrás das costas, e a lombar é lá embaixo. A gente tá falando aqui hoje dessa região aqui, ó, da cervical. E aí, o que que acontece? Por que que eu falo tanto que é importante soltar a mandíbula? Como eu falei para você, nosso corpo é todo conectado por trilhos anatômicos, da cabeça aos pés. E tem vários trilhos anatômicos. Tem esse que eu mostrei aqui para você. Tem esse outro aqui, ó, que é o trilho posterior, tá vendo, ó, que vai lá da cabeça aos pés. Tem um outro trilho anatômico que passa aqui pelos braços, ele começa no braço, passa aqui pela mandíbula, pela região da cervical e volta lá no outro braço. E aí é onde está a importância de soltar a mandíbula. A mandíbula está aqui no meio desse trilho anatômico. Então, quando você está com a mandíbula presa, com a mandíbula tensionada, ela faz o quê? Ela vai gerando atrito por onde ela passa, como eu já falei. E por onde é que esse trilho passa? Esse trilho passa por um braço, passa pelo ombro, vem na mandíbula e vai para o outro braço. Então, é importante você soltar, fazer a soltura de toda essa musculatura aqui que você tem mandíbula. Quem tem a mandíbula presa, sente dor nessa região. Quem tem aqui a mandíbula presa, sente dor de cabeça. Quem tem bruxismo, que fica aqui rangendo os dentes, tem essa musculatura da mandíbula tensionada, né? E aí você vai falar, Kate, mas eu não tenho bruxismo. Eu não tenho bruxismo. Mas o que que acontece? Às vezes você tá um pouco tensa, eu me pego assim, às vezes deitada assim, ó, sem perceber. Você não percebe, mas você tá aqui, ó, apertando os dentes. Esse fato de você apertar aqui os dentes, você tá tensionando toda essa musculatura aqui dessa região. É tanto que os exercícios que eu passo aqui para soltar a mandíbula, quando a pessoa começa a fazer esses exercícios para soltar a mandíbula, ela chega e fala, Kate, dói muito. Sim, dói bastante. Dói porque toda essa sua musculatura está tensa. Você vai massageando, você vai soltando essa musculatura e esse soltar da mandíbula vai refletir em todo esse trilho anatômico que passa aqui pelos braços. Ah, Kate, então você quer dizer que eu preciso soltar a mandíbula para eu tratar essa minha dor no pescoço, no ombros e braços? Sim, você precisa fazer essa soltura dessa mandíbula para você tratar essa sua dor dos seus membros superiores. E assim, dói até em quem não tem dor de cabeça ou não tem dor nos ombros, tipo eu não tenho dor nenhuma na cervical, dor de cabeça, eu não tenho esse tipo de sintomas. Mas se eu for fazer aqui os exercícios para soltar a minha mandíbula, eu sinto dor fazendo o exercício. Por quê? Porque ela vai ficando tensa sem a gente perceber. E o que é que acontece? Se eu for não fazendo, deixando ela aí, cada vez mais vai gerando mais tensão e cada vez mais vai passando por todo esse trilho anatômico tão importante aqui que passa aqui pela mandíbula. Então, você quer dizer, Kate, que só é importante soltar a mandíbula
Quem tem dor no pescoço, nos ombros, nos braços, formigamentos nas mãos, não. Todo mundo deve fazer essa soltura da mandíbula. Porque todo mundo, de alguma forma, como eu acabei de te falar, eu não sinto dor, mas se eu pego o exercício para fazer, os exercícios que eu passo aqui para soltar a mandíbula, eu sinto ela tensa, eu sinto aqueles pontos tensos. Então, a gente vai gerando essa tensão sem perceber. Quem tem bruxismo tem mais tensão. Então, a pessoa ali que tem bruxismo, ela aperta mais, ela tem essa região ainda mais tensa, né? No meu caso, eu não tenho, mas eu percebo que quando eu vou fazer, eu sinto tenso. E às vezes eu me pego assim, ó, apertando aqui os dentes. Isso vai gerando tensão em toda essa região. Então, quer dizer que todo mundo que tem dor no pescoço, ombros, braços, formigamento na mão, tem pessoas que ficam até sem força nas mãos, precisa fazer a soltura da mandíbula? Precisa. Mas, Kate, e aquelas outras pessoas? As pessoas que sentem aquela dor lá no pé, que você disse que vem da lombar, aquela pessoa que sente aquela dor no quadril, que está muito a ver, muito relacionado à coluna lombar, aquela pessoa que sente dor ali na região lombar, também precisa fazer esses exercícios de soltar a mandíbula? Sim, também precisa fazer. Por quê? Porque nosso corpo é todo conectado com trilhos anatômicos. E tem os trilhos anatômicos que vai lá da nossa cabeça até os pés. Então, a partir do momento que você faz os exercícios da mandíbula, que você vai soltando esse trilho, essa soltura do trilho reflete no seu corpo inteiro. Até quem tem a dorzinha lá no pé, né? A pessoa tem a dor lá no pé, que é por causa da lombar, mas que o soltar a mandíbula também contribui por essa dor no pé, porque eu acabei de te falar que você precisa trabalhar o corpo inteiro. A minha metodologia é trabalhar, não é somente o local da sua dor, é trabalhar o corpo inteiro, é trabalhar o trilho anatômico inteiro, porque assim, somente assim, você consegue ter uma cura, você consegue se livrar de forma definitiva das dores de coluna, certo? Então, assim, todo mundo precisa trabalhar a soltura da mandíbula, independente de onde seja o seu lugar, o seu local da dor. Mas, Kate, de quanto em quanto tempo eu deveria soltar essa mandíbula? Todo dia? Então, assim, você pode fazer esses exercícios para soltar a mandíbula todos os dias, independente do seu nível de dor, né? Eu trabalho muito, eu uso muito aqui essa tabela de dor, né? De 0 a 10. Então, todos os meus alunos do meu método DC0, eles usam essa tabela para identificar qual nível de dor ele está hoje. E independente, em cima dessa tabela, que ele vai saber a quantidade de exercício e qual exercício fazer. Mas o que acontece? Independente do seu nível de dor, se o seu nível de dor for 10, ou se o seu nível de dor for 5, ou se o seu nível de dor for 0, hoje eu não tô com dor nenhuma, aqui, eu já estou me sentindo super bem. Independente do seu nível de dor, você deve fazer essa soltura de mandíbula, certo? Então, assim, e quanto tempo? Você pode fazer todos os dias. Mas, Kate, eu tô com muita dor, eu tô com aquela dor que eu não consigo nem me levantar da cama. Eu posso soltar a mandíbula? Pode, tanto pode como deve soltar a mandíbula, certo? Independente do seu nível de dor. E o que é que acontece? É tão importante essa soltura da mandíbula que no meu método eu tenho um conjunto de aulas que eu chamo de alívio imediato da dor. São aquelas aulas que você faz quando você está com nível de dor 10. Aquele nível de dor que você não consegue fazer nada. E aí eu tenho aulas para essas pessoas que estão com esse nível de dor aqui, ó, máxima, pior impossível, que foi a pior dor que eu senti até agora de coluna foi essa. E tá lá vários exercícios de soltar a mandíbula nesse pack de aulas alívio imediato na dor, para você ver o quanto é importante. E como é que eu recomendo para os meus alunos? Ó, você pode estar com o nível de dor 10, o nível de dor máximo, você pode fazer essas aulas de alívio imediato. Eu peço para fazer 2 vezes ao dia. Fazer de manhã, descansa o dia inteiro, faz suas coisas normais e à noite, no final da tarde, repete novamente aquela aula. E são exercícios exatamente que a pessoa pode fazer independente do nível de dor dela. E sempre
todas essas aulinhas têm algum exercício para soltar a mandíbula. Então, assim, se você hoje está com seu nível de dor máximo e você sabe que você não pode estar forçando ali a sua coluna, porque senão o seu nível de dor vai aumentar, você vai lá e faz o quê? Solta a sua mandíbula. Vai lá e faz no começo do dia. Tem vários vídeos meus aqui com vários exercícios para soltar a mandíbula. Faz lá no começo do dia. Quando chega no final do dia, pode fazer novamente. Vai lá e repete novamente aqueles exercícios. Sem problema nenhum. Não vai aumentar a sua dor. Pelo contrário, vai tratar a sua dor. Porque você tá lá soltando o seu trilho anatômico sem ocasionar mais dor ainda na sua coluna. Então, assim, os exercícios para soltar a mandíbula são ótimos, independente do seu nível de dor. Então, se você tá me assistindo aqui e você tá com aquele nível de dor máximo, vá lá e solte a sua mandíbula, que você vai ver a mágica acontecer. Vai aliviar muito a sua dor. E aí, tem outro tópico que eu quero falar aqui também. Que é onde eu vejo que as pessoas mais erram em tratar de uma dor nessa região da cervical, do pescoço, dos ombros e dos braços, né? Onde é que eu mais vejo? É a pessoa querer só se tratar quando a dor aparece, sabe? Tem aquelas pessoas que tem uma dor crônica, que tem aquela dor assim que incapacita a pessoa, que todo dia a pessoa tá ali, acorda com dor, ela não esquece que ela tem dor de coluna, porque aquela dorzinha tá todo dia ali lembrando ela. Mas tem aquelas pessoas que tem uns períodos, né? Um período aqui ela sente dor, daqui a pouco ela fica bem, aí daqui a pouco ela vai e sente dor de novo. E aí tem pessoas que querem o quê? Quando ela sente a dor, ela, meu Deus do céu, eu preciso cuidar dessa minha dor, porque toda hora eu tô sentindo essa dor de coluna, eu preciso sair disso. Aí ela lembra, mas ela só lembra de cuidar da dor dela quando a dor aparece. Aí quando aquela dor aparece, aí ela, não, preciso fazer alguma coisa, mas também eu não posso fazer os exercícios agora porque eu tô com dor. Então eu tenho que esperar a dor aliviar. Aí o que é que acontece? A dor passa, alivia e a pessoa continua fazendo o quê? Nada. Esquece, né? Esquece. Depois que a dor vai embora, que ela tomou remédio para aliviar a dor, aí toma o remédio trata ali o processo inflamatório, a dor vai embora e ela esquece que ela tem que tratar, né? Esse é um erro muito comum, até que cada vez vai piorando, porque assim, a pessoa não tá cuidando, cada vez mais a coluna vai estar ali, os trilhos vão ficar encurtados, Cada vez mais a sua coluna, a musculatura profunda que protege ali a sua coluna, os músculos posturais profundos, que são aqueles grudadinhos na coluna, vão ficando mais fracos. E aí a pessoa entra numa crise de novo, toma um remédio de novo, bota ali um gelinho, fica de repouso e se recupera. E aí o tempo vai passando. Só que aí aquele músculo que está ali ocasionando dor, cada vez mais ele vai ficando mais fraco, ele vai ficando fadigado, ele vai ficando mais cansado, né? E tudo isso vai acabar desencadeando dor. Aí, de repente, aquela pessoa tinha uma dorzinha a cada 2 meses. Daqui a pouco, ela começa a ter todo mês. Todo mês, ela começa a ter aquela dor. Por quê? Porque ela não está tratando. Ela não está cuidando. Então, é um dos pontos que eu mais vejo as pessoas errarem. Ela só lembra que tem que tratar da dor quando está com dor. Aí, toma o remédio, alivia a dor e depois esquece, né? Esquece e não trata. Outro pronto... É a pessoa querer tratar ali quando tá com dor, como foi que eu anotei, querer só trabalhar o local da dor, né, que eu acabei aqui de falar, né. Essas pessoas que só lembram de tratar a dor quando ela surge, normalmente são as mesmas pessoas que querem aquela diquinha, né, aquela receitinha mágica, que não existe mágica, que é aquela diquinha, que eu preciso de um alongamento, assim, um exercício assim, certeiro, para eu tratar agora aqui essa minha dor aqui no cervical, que eu não tô conseguindo nem mexer a cabeça. Aí a pessoa quer o quê? Ela sem informação, porque que nem eu falo, quem aprende não depende, quando você aprende toda essa consciência aqui que eu passo aqui nos meus vídeos, primeiro que você não depende somente de um profissional ali para orientar, porque você tem. E segundo que você começa a ter outra concepção. Não, poxa, eu não posso deixar só para alongar, só para me tratar quando eu sinto dor.
porque cada vez vai ficando pior. Kate me disse isso. E outra coisa é que se você não tratar somente o local da dor, você não vai se recuperar, né? Então é outro erro comum, extremamente comum, é a pessoa querer só tratar ali o localzinho da dor. Kate, me passe aquela diquinha, aquele exercíciozinho que vai ali curar a minha dor ali de forma rápida. E aí a pessoa vai lá, vai na internet, acha uns exercícios, alongamentos para quem tem dor na cervical. Aí a pessoa vai lá, faz os exercícios para aqui para cervical, que eu passo vários aqui no meu canal. Aí a dor dela alivia, com certo tempo ela vai fazendo, a dor alivia e daqui o que é que acontece depois? A dor volta. Por que aquela dor volta? Porque ela tratou aqui essa região, ela alongou, ela até soltou um pouco esse trilho aqui da região, esse trilho aqui que passa pela mandíbula, mas o restante do trilho dela tá todo encurtado. Então, se ela não está trabalhando o trilho inteiro, então ela consegue aliviar essa dor daqui, mas daqui a pouco aquela dor volta. Por quê? Porque o trilho está todo encurtado, o músculo continua fadigado e outra coisa, você precisa continuar fazendo. Aí outro ponto também é que quando começa a ter um resultado, alivia um pouco, para. Aí a dor volta de novo, eita, eu tenho que fazer os exercícios, aí vai e faz de novo. E acaba que nunca trata de verdade a dor, nunca cura de verdade a dor. Aí depois fala, essa mesma pessoa fala, é porque meu caso não tem jeito. Eu já tentei de tudo. Tentou de tudo como? Como foi que você tentou de tudo? Fazer alguns exercícios, pegar ali algumas diquinhas na internet e tentar aplicar, ou você realmente seguiu uma metodologia, seguiu corretamente uma metodologia por um tempo, você seguiu um método, né? Chegou e começou e foi até o final e continuou fazendo. Aí sim você acaba tentando de tudo. Tentou de tudo por quanto tempo? Fez somente 10 sessões de fisioterapia? As 10 sessões de fisioterapia não vai resolver seu problema. Sua dor vai voltar. A fisioterapia é só para aliviar ali sua dor. Ah, fez um mês de pilates e não teve resultado? Um mês é muito pouco. Quanto tempo você tá que tá sedentário, que não faz exercício? Então são essas coisas, né? As pessoas querem o imediato, quer se livrar agora, mas não quer pagar o preço do processo, não quer seguir os passo a passo direitinho, né? E outro ponto que eu vejo demais é a pessoa alongar de forma errada. Sabe aquele alongamento tradicional que você sempre foi acostumada a fazer, que você fez a vida inteira? Ah, Kate, sei, aquele que a gente puxa aqui, puxa lá. Sim, essa é uma forma errada de alongar. Errada, Kate. Como assim? O que é que você está me dizendo? Está inventando moda? Não, o que eu quero te dizer é que é uma forma errada de alongar para quem tem dor de coluna. Quem tem dor de coluna não pode estar forçando o alongamento demais, porque aquilo ali vai gerar ainda mais dor. Kate, como assim? Me explique melhor. Eu já expliquei isso aqui em alguns vídeos meus e todos os meus exercícios e alongamentos que eu passo, eu peço para você alongar em 3 etapas. Como é que funciona? Primeira etapa, você puxa um pouquinho, aqui você já começou o alongamento, né? Sua musculatura já enviou lá a mensagenzinha pro cérebro que você vai alongar. Então, primeiro você prepara a região para alongar. Aí eu sempre falo assim, fique 20 segundos na primeira etapa, e segunda etapa, e você vai e faz o quê? Força mais um pouquinho. Aqui eu já estou de verdade fazendo o alongamento, né? Aqui a segunda etapa eu já estou de verdade fazendo o alongamento. E aí eu vou ao meu máximo, eu sinto aquela dorzinha que tá esticando, mas que não está me gerando mais dor, aquela sensação de verdade de um alongamento. E aí eu fico mais 20 segundos nessa segunda etapa. Depois desses 20 segundos da segunda etapa, eu vou para a terceira etapa. Qual é a terceira etapa? Eu volto bem devagar. E aí, quando você volta bem devagar, você não gera um encurtamento daquela musculatura e você realmente alongou de verdade, né? O que é que acontece? Às vezes a pessoa tá com aquela dor e ela, ai, tô precisando, aí ela fica mexendo, fica forçando, fica aqui, puxa. Quando ela faz isso, puxa, ao invés dela soltar mais esse trilho, essa musculatura aqui, ela se prende. Né? Perceba que quando você tá com a sua lombar inflamada e você for flexionar seu tronco, descer lá em direção aos pés, você consegue menos.
Se você consegue flexionando assim o tronco e indo em direção aos pés, se você normalmente consegue topar no joelho, você vai ver que você vai descer menos. Por quê? Porque você está mais encurtado. Mas não é porque você quer que sua musculatura ela trava. Ela bloqueia ali, isso a gente chama de reflexo miotático. Ela bloqueia ali porque você não pode descer mais. Que senão você vai inflamar mais ainda sua musculatura. Então ela pega e trava. Aí você não consegue descer mais, né? Porque é um mecanismo de proteção. E é isso que acontece. Quando você tá aqui puxando, forçando, a sua musculatura tende a o quê? A te prender, porque ela tá inflamada. Ela não quer que você puxe demais. E aí você tá tentando fazer isso. Então ele faz o quê? Encurta. E tudo que a gente quer não é encurtar, a gente quer soltar o trilho. E se você alongar de forma errada, você tá encurtando. Você gera esse encurtamento no trilho e você vai gerando ainda mais atrito para sua coluna. Bom, essas foram as informações, as instruções que eu queria passar nesse vídeo de hoje para você se livrar, se curar de forma definitiva das suas dores de coluna, no seu pescoço, nos seus braços e nas suas mãos, certo? Esse foi a nossa aula de hoje do Viver Sem Dor de Coluna. Eu te vejo no próximo Viver Sem Dor de Coluna. Tchau, tchau.